Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer a resenha de Maus, do Art Spiegelman. Maus vai contar a história do Vladek Spiegelman, sim, a história do pai do autor, então sim, é uma biografia. E o pai dele era um judeu polonês durante a Segunda Guerra Mundial. Então vai mostrar como ele sobrevive a Auschwitz. Aqui tem 4 personagens principais. Vladek, que é quem tá contando a história dele pra gente. Então a gente tem as cenas dele conversando com o filho e ele contando o que estava acontecendo durante a Segunda Guerra. Então tem a cena deles conversando entre eles e o pai contando o que tá acontecendo. E as cenas no o que tá acontecendo na história, né? O que tá acontecendo com o pai dele. Tipo, como se fosse acontecendo mesmo. A gente estivesse vendo as lembranças dele. Enfim, acho que vocês entenderam. Também tem o próprio Art Spiegelman, que tá escrevendo a história. Então a gente tem uns momentos que eles estão conversando entre eles. Tem uns momentos que ele tá conversando com a mulher dele e tudo mais. Então você vê o próprio Art como um personagem. Tem a Mala, que é a... Mala é meio estranho, né? Mas é a mulher do pai dele, do Vladek. E a mulher dele, ele tem uma relação meio complicada. Porque não é a mãe dele, é uma mulher que ele se casa depois. Também tem a Françoise, não sei como fala o nome dela, que é a mulher, noiva, não sei explicar, do próprio Art. O mais interessante dessa história é que a HQ ela é contada como se os personagens fossem animais. Então, tipo, de acordo com a raça de cada um, é tipo, ali na história. Enfim, não sei explicar direito. Mas, por exemplo, os judeus poloneses são os ratos. Os alemães são os gatos. Os americanos são os cães. Os poloneses que não são judeus são porcos. E os franceses são sapos. Sei que tem outros animais, mas eu não me lembro exatamente. Enfim, esses são os que mais aparecem. Inclusive tem uma parte muito interessante que quando eles estão se fingindo de polonês que, tipo, não é judeu, eles colocam, tipo, uma máscara de porco. É muito interessante, gente do céu. O engraçado também é ver o pai dele conversando com ele, porque ele troca, tipo, ou casa, tipo, ele vai trocando as coisas assim, tipo, ele tem um sotaque de polonês, então é interessante porque deixa as coisas um pouquinho mais leves. Uma coisa interessante é que o autor não se preocupa de deixar em suspense. A gente sabe, por exemplo, que a mãe dele já morreu, e só depois, na história, que a gente vai entender como isso aconteceu. Então, no começo do... Logo no comecinho, a gente sabe que a mãe dele morreu, o pai dele já teve 2 ataques do coração, coisas assim. Então ele não se preocupa de deixar em suspense do que tá acontecendo. Muito provavelmente porque é uma biografia. Então você sabe sobre algumas pessoas que morreram antes delas ter morrido. Então quando ela aparece na história, você sabe que ela morreu. Só depois você vai entender como isso aconteceu e tudo mais. Mas eu achei interessante porque ele não se preocupa em ficar te deixando suspense o que vai acontecer com tal pessoa. A gente acaba sabendo antes mesmo o que aconteceu. O interessante também é que a gente vai conhecendo a história, como eu disse, dele conversando com o pai contando a história dele mesmo na Polônia dos anos 30 até depois da guerra, acho que 1948, alguma coisa assim. Então passa vários anos, a gente vai conhecer o pai dele quando tá conhecendo a Anja, que é a mãe do Art. E toda a família dela, que era uma família de gente rica, eles eram judeus, mas eram super ricos. E a gente vê, inclusive, que o dinheiro não salva ninguém. Então, por ser uma família rica, ainda assim, tipo, um monte de gente morreu, independente do dinheiro, sabe? É interessante isso também. Mas enfim, a gente acaba conhecendo a vida do Vladek por bastante anos. A gente acaba acompanhando, assim, a vida dele. É bem interessante. Inclusive, é muito interessante porque a gente vê a relação dele com o pai dele. Então a gente vê o agora, a relação dos dois. E a gente vê que, por exemplo, o Art, ele guarda um certo rancor do pai dele. Desde criança, o pai dele queria que ele fosse mais esperto, fosse igual ele. E o pai dele é uma pessoa muito complicada, ele tem uma personalidade muito difícil de conviver, ele é sistemático, ele é um acumulador, então tudo que ele pega na rua ele traz pra casa. São sequelas que ficaram da guerra, por ele ter que usar tudo que ele podia usar pra poder sobreviver. Então é muito interessante que a gente vê a personalidade dele e não é fácil mesmo conviver com um homem como ele. Então a gente acaba conhecendo muitos defeitos do Vladek. Por exemplo, ele é racista e ele colocou isso, ele não teve tipo, vou fazer firulas aqui e vou fazer meu pai como se fosse perfeitinho. Não, ele colocou os defeitos mesmo
não só do pai, como dele mesmo. Ele tem um comportamento com o pai dele, às vezes bem babaca, assim, que você fica meio chocado. E ele põe isso. Ele põe ele pensando, tipo, nossa, eu não queria retratar meu pai dessa forma. Mas ele acaba sendo um judeu, tipo, meio estereotipado, não querer fazer isso, mas ele é assim, então tem que fazer ele assim. Até dele mesmo pensando, tipo, a relação dele com o pai dele. Ele é muito sincero, sabe? Mesmo que eles sejam retratados como ratos, eles são muito humanizados. Por outro lado, eu acho que por ser assim, em formato de animais, você não fica tão chocado, porque tem cenas muito chocantes. Mas por ser animais, você não vê daquela forma, se fosse um monte de gente, tipo, jogada morta, assim. Você ficaria bem mais chocado. E por ser animais, você acaba não vendo tão forte como seria, entende? Se fosse pessoas. É muito interessante. Sobre a arte da HQ, eu achei ela um pouco meio escura, até um pouco confusa, assim, no começo. E ela é em preto e branco. Então ela é meio escura e tudo mais. Mas depois eu acabei me acostumando. No começo eu achei confusa, mas depois eu me acostumei. E aí a história fluiu super bem, eu gostei muito. O traço tá perfeito pra história que ele quer contar. A história me tocou muito e em alguns momentos eu me emocionei bastante. Não cheguei a chorar, mas eu me emocionei bastante porque é bem triste. O mais interessante também é que essa HQ ela foi premiada com vários prêmios. E um deles é o Pulitzer. Tá até aqui, ó. Que é um prêmio literário, que é muito interessante. Porque, se eu não me engano, foi a primeira HQ, ou é a única HQ que recebeu esse prêmio, alguma coisa assim. Então isso é, tipo, muito grandioso, sabe? Inclusive também, ela foi originalmente publicada em 2 volumes, só que aqui chegou pela Companhia das Letras. Enfim, acho que é. E ela chegou nessa edição, tipo, completa. Então é muito bom, né? Tem que gastar mais ainda. Amei essa edição porque ela é muito linda e resistente. O que é ótimo porque ela é um HQ bem caro, então tem que ser, né, gente? Eu achei muito bonita, tipo, o papel é de qualidade e tudo mais. Então eu achei muito bacana porque com certeza vai durar muito. E enfim, eu gostei bastante. É interessante citar também porque a gente acaba conhecendo muito da Polônia e todos os lugares que ele vai durante a guerra, porque ele foge muito. Então, ele tá lá e aí começa a ter Segunda Guerra. No começo ninguém se importa muito, mas depois os alemães começam a atingir mais a Polônia e daí eles começam a ter que fugir e demora anos. Não é tipo, acontece a guerra, no outro dia já tá em Auschwitz. Não, vai acontecendo um monte de coisa e vai ficando cada vez mais complicado. E então é muito difícil, você vai vendo o sofrimento deles, fica sem comida, passar fome. E a relação com a família, por mais que eles tinham dinheiro, isso não salvou eles, então, tipo, é muito triste. E com isso a gente vai vendo eles saindo de vários lugares, tipo, tem um lugar que ele sempre cita, que é o Noviek. Ele cita muito esse lugar aqui. Então, tipo, tem esse mapinha, é bacana você ver de onde que ele foi, pra onde que ele foi. E a gente acaba aprendendo muito, né, sobre a Polônia, que é um lugar tão distante. Uma coisa bem interessante também é ver que o Vladek, ele sobreviveu não só porque, tipo, ele foi um sobrevivente e tudo mais, mas ele era muito esperto, tipo, ele sabia usar o que podia pra se ajudar e ajudar a mulher dele e tudo mais. Ele tinha muita intuição, ele era muito, tipo, não vou fazer isso, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então ele teve, apesar de tudo, muita sorte também. Então, mesmo ele sendo inteligente, ele podia ter se dado mal muitas vezes se ele não tivesse sorte. Então é muito interessante acompanhar a vida dele. E o mais triste, a gente vê que a guerra aconteceu por motivo nenhum. E muita gente mesmo morreu por motivo nenhum, sabe? Então, mostra o quanto a gente não pode chegar nessa situação, sabe? Um monte de gente morreu. Por que o ser humano desse jeito? Você fica se perguntando. Por que o ser humano faz esse tipo de coisa? Qual é a intenção? Ver tantas pessoas sofrer, o jeito que eles são tratados, gente, é muito desumano. E é por isso que é interessante ver isso como animais, porque você tem que se tocar o tempo todo. Tá, é um gato fazendo isso? Não, não é um gato, é um ser humano. Um ser humano fez aquilo. Então dá muita raiva, sabe? De ver. É muito triste por esse lado. Mas é muito bom você estar ali pra você ver que a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça de novo. Porque guerra nunca acabou, né? Tem muitos países que ainda continuam muito em guerra e a gente só não sabe porque não tá lá, mas enfim. É muito triste, mas é muito interessante. É uma história de vida, por ser uma biografia, é muito interessante, é muito rápida de ler também. Então não é uma coisa que você ficar enrolando muito tempo.
por ser um HQ, é ainda bem rápida de ler. Eu tinha lido a biografia do Luiz Zamperini em livro, então eu acabei demorando bastante, mas essa HQ eu li, tipo, em 2 dias, bem rapidinho, valeu super a pena. Mas enfim, eu amei a HQ, eu dei 5 estrelas e favoritei ela pra vida, porque é uma história muito bonita, é muito tocante, e você se importa muito com os personagens, sabe? Apesar de todas as manias e defeitos do Vladek, você quer que ele, sabe, ele se saia bem dali, sabendo que ele sobreviveu, porque tá contando a história. Mas às vezes você fica se pegando, meu Deus, o que vai acontecer agora? E principalmente com ele, com a família dele, é triste ver, porque depois da guerra ele não é mais a mesma pessoa, não só fisicamente, como psicologicamente, sabe? O sofrimento, sabe? E mostra como ele ficou, por exemplo, quando ele tá falando de alguém que morreu, e ele fala, tipo, ah, morreu, aconteceu isso. E ele fala de um jeito tão natural, não sei também se é porque a guerra torna as pessoas desse jeito, você fica meio, tipo, morreu. E não porque você, não se importa, mas acho que de tanto que ele via gente morrendo, acabou que ele ficou desse jeito. Então, acaba sendo bem triste, sabe? Mas é uma história muito bonita, eu super recomendo. Vi muita gente falando que é uma HQ maravilhosa. Quem conhece de HQ fala que é tipo um clássico das HQs. Então, realmente é muito boa mesmo. E eu super recomendo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha. Deixe nos comentários se você já leu a HQ ou se você quer ler. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. E comente se você já leu a HQ ou se você quer ler. Muitos beijos e tchau!